escureceu. O prédio, o bairro, a cidade dormiu. Mas em alguns lugares escondidos, algumas pessoas seguem como se fosse dia. Acordadas e ativas. Você já parou para pensar por que algumas pessoas preferem ficar acordadas enquanto os outros dormem? E por que alguns não aguentam de sono e precisam dormir mais cedo que os outros? Será que os genes têm algo a ver com isso? Essa regra de 8 horas diárias não é para todo mundo. Todo mundo tem suas características peculiares, somado a, claro, essa base de genética. Entretanto, ainda não existe hoje um teste genético para dizer se eu sou noturno ou diurno. Existe uma tendência do que nós chamamos de biohacking, de tentar encontrar essa informação para potencializar ainda mais o indivíduo. Yolanda tem 64 anos e se considera uma pessoa notívaga. Ela diz que consegue se concentrar melhor durante a noite. Engraçado, porque eu sempre me achei anormal. Porque eu achava que todo mundo tinha sono cedo, acordava cedo, e era uma coisa incrível. E eu, nada. Aí eu achei que eu tivesse insônia. Só que aí eu fui descobrir, lendo um pouco, que eu era uma pessoa notívaga. Eu vivo bem à noite, na madrugada, eu sou produtiva nesse período. Segundo uma pesquisa realizada pelo neurologista Claude Stamp, criador do Chronobiology Research Institute em Boston, Yolanda pode estar entre 1% da população mundial que tem uma mutação genética que permite dormir apenas de 4 a 6 horas por noite, sem prejuízo para a saúde. O meu nível de energia é incrível. Começa 10 horas da noite, 11 horas, parece que todas as ideias vêm na minha cabeça. É incrível. Às vezes eu vou tomar banho e falo, vou dormir mais cedo. Isso meia-noite. Quando eu chego no banho, começa é um monte de coisas na minha cabeça. Como Yolanda é minoria, teve que se adaptar a viver de uma forma diferente. Eu falava, bom, mas e aí? Se eu não acordar? Se eu perder a hora? Eu comecei a perceber que meu ritmo era outro. Então, se eu tenho que acordar 7 horas e eu fui dormir às 5h30, eu acordo tranquilamente. E não consigo dormir à tarde. Eu diria que eu tenho um bom sono. Para a maior parte das pessoas, a falta de sono afeta funções como memória, imunidade e humor. O indivíduo, principalmente aquele que tem um encurtamento, que dorme muito pouco por muito tempo, ele pode estar submetido a problemas cardiovasculares, ele pode, com o tempo, apresentar pressão alta, hipertensão arterial, ele pode ter uma alteração do metabolismo que o predispõe, por exemplo, a engordar, a aumento de peso, pode alterar o metabolismo da glicose, pode predispor o indivíduo a diabetes. Então, existem várias consequências. Segundo Yolanda, a saúde está em dia e ela se sente bem. Se eu tiver que cantar, dançar, brincar, contar piada, eu vou fazer. O Dr. William, que é neurologista especializado em medicina do sono, explica que durante a evolução, a quantidade de horas dormidas mudou. De acordo com ele, algumas famílias ainda carregam o gene de nossos ancestrais. Quem mantém o cérebro acordado é o sistema reticular ativador ascendente. Ele que meio que liga o cérebro. E tem famílias que têm isso muito ativado. O sistema reticular ativador ascendente, ele está sempre muito mais ativado do que a média das outras pessoas. Então, com mínimos estímulos, com mínimos barulhos, a pessoa desperta. Com qualquer coisa diferente, a pessoa desperta. E ela tem dificuldade de se manter no sono. Um hábito ou um gene que circula pela família de Yolanda. E uma coisa interessante, eu tenho um sobrinho que é notívago. Isso que eu ia te perguntar, tem mais alguém da tua família? O meu pai, ele foi feirante, então ele acordava de madrugada. Meu pai saía para trabalhar 4 horas da manhã e ele dormia tarde. Então, eu assisti isso na minha casa, mas não que os meus irmãos sejam assim. Eu, especificamente, sou assim. Para Yolanda, não há só desvantagens em estar acordada enquanto todo mundo dorme. Para ela, é um momento de paz e conexão consigo mesma. Parece que é uma sensação em que eu sinto Deus, sabe, comigo ali, na natureza. É um negócio muito, muito diferente.